Cultura Racional, Universo e Desencanto, 14º fascículo da réplica. Página 119. O fim do magnético, por ter sido substituído pela fase racional. No progresso da degeneração e da poluição, vai tudo a regresso, tudo regredindo, tudo diminuindo, tudo cada vez mais podre pela poluição, tudo cada vez mais fraco, porque tudo que degenera enfraquece, diminui e com a multiplicação desaparece. Isto é fator natural da natureza, a degeneração dos seres e a poluição dos mesmos. E desta forma, onde iam parar? Sendo extintos, tudo pelo progresso da degeneração e poluição. Seria toda a humanidade num completo extermínio pelo progresso da degeneração e poluição. Tudo que polui cada vez mais podre, até se extinguir com o progresso da poluição, levando tudo e todos à extinção, como assim o progresso da degeneração da mesma forma. Então, onde iam parar desta maneira? Iam chegar o fim da existência humana. Então, não estão vendo que as durações vêm diminuindo há muito e se multiplicando as degenerações e diminuindo as mesmas, como iam parar? Chegariam assim ao fim da existência. A percepção do animal racional sempre foi muito insignificante, e por isso nunca olharam a humanidade a passos largos para a sua extinção. E assim foi que infinidades de civilizações foram extintas, por não olhar o fator principal e natural da natureza, a degeneração e a poluição, como vem há muito, a extinção pelo progresso da degeneração de muitos animais que há muito não existem mais. Tudo pelo progresso da degeneração e poluição da espécie, porque tudo isto é fator natural da natureza em degenerescência. Como assim até a própria Terra polui pelo progresso da degeneração e depois de poluída degenera e fica árida, não produzindo coisa alguma porque degenerou, enfraqueceu e morreu. Estando morta, não produz mais viveres, então vai produzir por meio de adubos. Quando acabar a força do adubo, torna a ficar na mesma. E assim são todos os seres da natureza com o seu progresso de degeneração e poluição. Mas o animal é muito vaidoso, ambicioso e ganancioso e prepotente, e dominado pelos seres da matéria, engambelados pelos seres materiais, vivendo engambelados pelas fantasias, pelas aparências, pelos artifícios, preocupados e engambelados, e sonhando com os artifícios articulados pelas fantasias, pelas aparências, esquecem de olhar e de se preocupar com a parte mais essencial, que é o seu próprio extermínio, pelo progresso da degeneração e poluição. O bicho fica tão preocupado e engambelado com as artes, com os artifícios, com as fantasias, com os sonhos, com os pesadelos, com as articulações que envolvem a vida das aparências, que esquece e se despreocupa. E por isso, nem pensa no que é mais essencial da vida, embargar e procurar saber como embargar a extinção da humanidade por meio do progresso da degeneração e poluição. O bicho dominado pela ganância, pela ambição e pela vaidade não tem tempo de pensar, nem de se preocupar com a coisa mais essencial da vida humana, que é o extermínio da sua própria civilização, o extermínio de si mesmo. A matéria é um mal, e o mal por si mesmo vai se destruindo. E o mal da matéria é por serem seres em degeneração e poluição. Mas o bicho é assim mesmo, é materialista,
Mas um materialista que não sabe o porquê da matéria, que não sabe o porquê da existência da matéria, que não sabe como surgiu a matéria, que não sabe como foi feita a matéria, que não sabe o porquê que existe matéria. Então, é um materialista que está progredindo com a matéria, progredindo na matéria sem saber o que é a matéria, progredindo, então, inconsciente e bem inconscientemente. E o inconsciente é demente, e demente não sabe o que faz, somente tratando do progresso da matéria, da evolução material, da evolução das artes, da evolução artificial, sem saber o que está fazendo por não conhecer a natureza material. Vai progredir com uma coisa que não conhece, não sabe como surgiu a matéria, não sabe por que surgiu a matéria, não sabe por que foi feita a matéria, não sabe de que foi feita a matéria. Como é que vai progredir com uma coisa que não conhece? Mexer numa coisa que não sabe o porquê que existe, nem para que existe, que não sabe por que surgiu, nem para que surgiu, de onde nasceu, como foi feita, e por isso pensando estar certo e à procura do certo até hoje. A procura do certo sempre por encontrar o certo e as multiplicações dos desacertos sempre por se meter a mexer numa coisa que não sabe por que esta coisa existe, a matéria, sem saber, e por se meter a progredir sem saber, o resultado é este que está aí. Sofrer, sofrer, sofrer sempre, porque a matéria foi feita para a estabilidade dos seres e não para mexerem com ela. Mas o bicho racional e o animal racional, por curiosidade, começaram a mexer na matéria para fazer suas experiências, e de experiências todos estão vivendo até hoje para ver se acertam. E quanto mais procuram acertar, mais desacertam. Está aí uma das causas do sofrimento do animal. Mexeram na matéria, mexeram no mal. Progrediu e evoluiu o mal. Tem que acabar mal. A matéria foi feita para a estabilidade dos seres, porque a matéria é um mal, e quem progride com o mal multiplica o mal de si mesmo. Aí multiplicou a degeneração e a poluição para a própria destruição dos seres, mas iludidos e sonhando, não davam conta da sua insensatez, insensatos, por estarem a regresso, tudo regredindo pelo progresso da poluição e da degeneração, e sonhando que estão progredindo para melhor, e sentindo e vendo que tudo vai de pior para pior. Os sonhos, a ganância, a vaidade e a ambição produzem a insensatez, perdem o tato verdadeiro da memória, mas o fator principal é de estarem indo a passos largos pelo progresso da degeneração e poluição para a extinção da própria civilização em que vive e faz parte. E assim, a caminho, a passos largos, estavam para a extinção. E para não chegar à extinção dessa civilização, a extinção da humanidade, veio trazido à Terra a fase natural da natureza, a fase racional, para embargar a extinção desta civilização. E com a fase racional está embargada a extinção, voltando todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, terminando assim a fase da energia magnética, sendo substituída pela energia racional. A energia magnética, a energia incubadora da geração, da formação dos seres, para a formação dos feitos, e acabando a sua missão na Terra, começou em retirada, se retirando e na sua retirada, querendo retirar todos os seus feitos, derrubando tudo, destruindo tudo, levando
o que pode de rondão, desastres, mortandades nunca vistas, mas não podendo completar a sua intenção de destruir tudo, porque está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então, quem estiver dentro da fase racional está amparado por ela, protegido, guardado e orientado por ela. Está sob o redígio de outra energia, a energia racional. Está sob o domínio da energia racional. Então, é preciso a propaganda dia e noite, noite e dia, para o povo tomar conhecimento da mudança de fase natural da natureza. O povo, como sempre, ignora esses movimentos, porque o povo sempre muito atrasado e custa entender e compreender as coisas que necessita. Então é preciso a propaganda para salvar a humanidade, que está por conta de uma energia monstruosa e que na sua liquidação quer liquidar todos os seus feitos, arruinar tudo, moral, física, financeira e natural. Como quem diz, eu estou me retirando e quero retirar tudo o que fiz, derrubar tudo o que fiz, esfacelar tudo o que fiz. E por isso está aí, salve-se quem puder. Todos os males que existem, a causa é a energia magnética, em retirada. Tudo que existe de ruim no mundo, a causa é a energia magnética, em retirada. Está se retirando por causa da chegada da energia racional. O término da energia magnética, substituída pela energia racional. O fim de uma fase que é a de animal racional, a fase magnética, e o princípio de outra, a racional, porque tudo na matéria é assim. Tudo tem princípio e tem fim. Tudo principia e acaba. E o magnético, na sua evolução desoladora por perder o seu comando natural da natureza, furioso com isso, então, com sua fúria, quer dizimar os seus feitos, levar os seus feitos de arrastão, como quem diz, eu vou-me embora, mas tudo que eu fiz eu vou levar. E é a causa de todas as ruínas que estão passando no universo. São os efeitos de retirada do magnético. E para que a humanidade não seja destruída por ele, dizimada por ele, o que é que todos têm a obrigação de fazer? A propaganda do conhecimento, para salvar o povo que já está sofrendo demais há muito e não sabe qual é a causa. Sabe que o sofrimento já é demais. Estão sentindo que o sofrimento já é demais. Muitos já não estão aguentando mais, e o magnético aí para acabar com tudo, derrubar tudo, sumir com tudo, porque ele fez e agora está indo embora e quer desfazer tudo o que fez. E os resultados estão aí no mundo inteiro, tudo de pior para pior, cada vez mais, e não há quem endireite. Por isso ser um movimento natural da natureza, e também não há culpados pelo sofrimento de ninguém, por ser um movimento de uma mudança natural da natureza. Então não adianta botar a culpa em cima de ninguém, porque ninguém tem culpa das mudanças naturais da natureza. E todos os feitos do magnético são dirigidos e dominados por ele. Então toda a humanidade não passa de um robô ou de um joguete do magnético, sendo a humanidade joguete do magnético. Então o magnético é que é a causa de todas as ruínas existentes, de todas as ruínas que existiu e de todas as ruínas que estão por existir. Porque se existe o feito é porque existe a causa. Não há efeito sem causa. Se existe o mal, os males e todas as ruínas é porque existe a causa. A causa é o magnético, o causador dos males, de todos os males da humanidade e da natureza. Se existe o feito, é porque existe a causa do feito. Então, a grande necessidade imperiosa de todos que têm conhecimento das desastrosas horas negras que atravessam o mundo,
procurar meios de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras para levar o conhecimento através de todas as fronteiras, para que a humanidade tome as suas providências para se salvarem e não serem dizimadas por movimentos naturais da natureza, como um vulcão que arrasa tudo, como um tufão, como um furacão, como uma epidemia. Tudo isto são evoluções naturais da natureza, como faísca elétrica, tudo evolução natural da natureza, e assim é o magnético. O estado da humanidade universalmente é contristador. A humanidade triste e em dores, e em desespero e aflição. Então não há tempo a perder. Quem perde tempo está prejudicando quem está agonizando e necessitando e em desespero. Quem perde tempo está alimentando o desespero e sofrimento de seu próximo. Quem perde tempo está alimentando a desgraça e o fracasso da humanidade. Então não podem perder mais tempo. Propaganda de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, noite e dia. E quem perde tempo para alimentar a desgraça da humanidade, esses não têm conceito racional. Por ser consciente de um mal que está fazendo, desce para a classe inferior por não dar importância à desgraça do povo, à desgraça do mundo, saber com certeza o que é o magnético e deixar o mundo ser destruído por ele. Digo assim porque existem muitos bichos egoístas que somente quer saber de si, o resto que se arranje. Tem muito bicho desumano, ruim. O ruim é comodista. Não quer coisa alguma que ele incomode. Não quer se preocupar nem se incomodar com coisa nenhuma. Leu o conhecimento, mas não sentiu. Leu superficialmente. Então, pelo seu instinto leviano, não tem amor nem a si mesmo, nem a ninguém. Que este conhecimento é de paz, amor e fraternidade. Mas tem bicho que não sabe o que é amor. São endurecidos, são bichos mesmo. Não sentem nada, lê superficialmente, levianamente, sem a mínima intenção, e fica na mesma, como se nada tivesse acontecido. Esses assim descem, não têm condições de subir para o mundo racional. Esses assim são o verdadeiro magnético. E o verdadeiro magnético não sente nada, não tem amor porque não sabe o que é amor. Não sabe o que é paz, não sabe o que é fraternidade. São seres que são magnético puro, e o magnético puro pensa como bicho, vive como bicho e age como bicho. O bicho é que tanto fez como tanto faz. O bicho já está por conta do bicho, pelo bicho magnético. Então esses assim encaram tudo como à toa, e já estão por conta dele, do à toa. E é por isso que o mundo e a vida estão nas condições em que estão. A causa é o magnético em retirada, porque não há efeito sem causa, tudo afundando, tudo em falência, tudo em ruínas das ruínas. E se não fosse a fase racional, viria a extinção desta civilização. E o magnético concorrendo para sua rapidez, concorrendo para o seu fim, trabalhando para a sua extinção. Mas não há mais o que temer nem o que recear, porque está aí em suas mãos e no mundo a fase de recuperação, a fase racional. Estão guardados e protegidos pela energia racional, que aí está em vigor na natureza. Agora, os que não conhecem, que estão na fase de liquidação por conta do magnético, esses sim estão perdidos, mas está aí a fase para recuperá-los e recuperar toda a humanidade, a fase racional. Então é propaganda noite e dia, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Os convictos e conceituados pelo mundo racional são representantes do mundo racional, e na Terra são representantes do mundo racional na Terra, e não podem perder tempo.
e sim propaganda de todas as formas. A continuação dessas mensagens se encontra no 15º fascículo da réplica.